Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE, especial NBB 2020-2021. Como sempre, estou aqui com o Fábio Toledo. Olá, Fábio. Olá, Guanais. Um abraço a todos que nos acompanham. E já falo de antemão aqui, hein? A gente está gravando nessa sexta-feira, e sexta-feira sempre passa aquele belo da moto do iFood passando no fundo. Então, certeza que vai ter alguma sonorização diferente hoje. É para mostrar que a gente faz... Que negócio aqui é ao vivo, né? Não é trabalhadinho assim, recheado de edição. É raiz, negócio é raiz. Bom, o time que a gente vai falar hoje, vocês já viram no título, é o São Paulo Futebol Clube. E para isso vocês também já viram, mas anuncio nunca é demais. Estamos aqui com ele, criador, um dos criadores do basquete, do arremesso tricolor, está no jumper também, ele está em todo lugar, Diego Marcondes. Boa noite, Guanais. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui no Locomotiva Esportiva, um projeto que eu acompanho há algum tempo já e com certeza é uma das referências para nós do basquete e para qualquer um que é fã do basquete nacional. Então agradeço imensamente o convite. É um prazer inenarrável estar aqui e gravar esse programa com os senhores. Vamos ver o que a gente tem para falar hoje do basquete do São Paulo e espero que me dê alegrias aí nos próximos dias. E a gente tem bastante coisa para comentar. Então vamos ver aí o que vai rolar nesse programa de hoje. Mas de antemão já agradeço o convite e um bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos ouvintes do Locomotiva Esportiva. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Marcondes, né? O Guanais já adiantou muito bem na apresentação. Eu faço parte do site Jumper Brasil, sou um dos criadores, junto com o Alex e tantos outros membros do SPF 104 Horas. Nós somos um dos criadores do Arremesso Tricolor, que, para quem não conhece, é o primeiro e único podcast exclusivo sobre o basquete do São Paulo, e também um dos criadores do Basquete Brasil, que é um podcast exclusivamente sobre basquete nacional do pessoal do Jumper Brasil. Então, muito obrigado pelo convite, novamente. Agradeço demais, é uma honra estar aqui com os senhores nesta noite de sexta-feira. Então, vamos pro programa, porque tem muita coisa para falar. Então, bora lá. Bom, Fábio, começar com você dessa vez e dando exemplos de equipes que vieram antes do São Paulo. Quando uma equipe chega ao NBB, via de regra, ela faz um investimento um pouco mais modesto, para conhecer como é que funciona a elite, e aos poucos ela tenta ir crescendo, tenta achar seu espaço. Foi assim com o Mogi, com o basquete cearense, com o Botafogo. Não foi assim com o Corinthians, né? O Corinthians chegou na elite do basquete nacional, chegou no NBB e já fez um baita de um investimento, mas gastou em peças erradas e não funcionou direito. Mas com o São Paulo foi o contrário, né? O São Paulo ele chegou no NBB e de cara ele trouxe Chamel, ele trouxe Jefferson, o Renan Lenz também estava lá, e fez uma aposta, se é que dá para chamar de aposta, né, no Jorginho para armação. O Holloway também estava no elenco, esqueci do Holloway, é que ficou muito tempo machucado, mas estava no elenco também. E o São Paulo teve a melhor campanha de estreia na história do NBB, com 76,9% de aproveitamento. Foi a melhor primeira chegada, foi a melhor chegada assim, na elite nacional, com os dois pés na porta, foi o São Paulo com o terceiro lugar. Mas muita gente, inclusive nós, não botava tanta fé assim, né, Fábio? Sim, não botava tanta fé porque, né, o que se via ali era muito jogador. Acho que, na verdade, o que aconteceu foi um pouco também do que a gente esperava, né, que era a questão da individualidade. Era um time com muita qualidade individual, inclusive era o principal ponto, né, do São Paulo, e que a gente ficava meio com receio, né? Até que ponto essa tamanha individualidade vai dar certo e se não vai atrapalhar também, né, o desempenho da equipe. Mas acontece é que o time teve ali, com o Jorginho principalmente, um cara que soube dividir ali dividir o pão, Guanais, que conseguiu atrair, né, chamar os outros jogadores também para brilhar. E aí
lógico que teve o Jorginho como grande destaque da temporada passada, não à toa foi o MVP, mas aí você viu bons momentos, né, do Léo Mendel, bons momentos do Chamel, do Renan Lenz, que fez uma boa temporada também. Então, esse crescimento do Jorginho favoreceu a esses outros jogadores titulares, né, principalmente já que o Mortari utilizava pouco o banco, né. Você vê aí, o jogador com maior média de minutagem fora dos titulares era o Murilo, né, com 14 minutos. Então, esse bom jogo, né, do Jorginho, muito também mérito do Mortari, né, de acreditar no jogador, fazer o jogador ter a confiança, né, aí não só o Mortari, mas Chamel, Jefferson contribuíram bastante com isso, e tendo ali o Jorginho no seu esplendor, ele conseguiu aí um time que fez frente ao Flamengo, fez frente ao Franca, e que prometia aí coisas boas nos playoffs, né, que infelizmente não aconteceu. Diegão, agora para você, o Holloway ele machucou ainda no Campeonato Paulista, né? Ele retornou só no finalzinho do NBB, deu tempo ali dele fazer ainda alguns jogos, um pouco na cautela, né? Sem ir com tanta força nas jogadas e tudo mais, com minutagem reduzida. Mas o ponto aqui é, o São Paulo, no comecinho da temporada passada, ele estava cumprindo as minhas expectativas, digamos assim, que era um time levemente atrapalhado no sentido de não saber quem que era o cara do time, quem que ia decidir os jogos, com quem ficava a bola. E isso meio que se ajeitou depois que o Holloway acabou lesionando, né? Não estou comemorando a lesão de um jogador, mas a equipe se ajeitou melhor quando essa peça saiu do time e ali ficou Jorginho, Chamel, Léo Mendel e o time passou a rodar melhor, né? Acho que o ponto principal não é nem a lesão do Holler, né? É porque, assim, a chegada do Léo Mendel só aconteceu porque o Holler lesionou. Então, a virada de chave do São Paulo na temporada foi, sem dúvidas, a partir da chegada do Léo Mendel, né? Porque foi o jogador que melhor teve encaixe ali com o Jorginho e Chamel. Eu arrisco dizer que o Holler não teria nem 80% do encaixe que o Léo Mendel teve com o Jorginho e Chamel. Era um jogador que sabia a hora de quando puxar o ataque, quando acalmar, quando espaçar a quadra para chutar de três. Não é tão individualista quanto o Holloway. E arrisco dizer também que tem mais talento do que o Holloway. Acho que isso é inegável, né? Mas a questão é que a virada de chave de São Paulo veio com a chegada do Léo Mendel, porque no Campeonato Paulista era um time muito pragmático. Como você definiu muito bem, né? Ninguém sabia quem iria atacar, quais jogadas fazer. Era um time que batia a cabeça direto, não fez um bom campeonato paulista, foi evoluindo ao longo do campeonato, tanto que teve ótimo desempenho contra o Bauru, principalmente pelo Jorginho, que teve 2 jogos com mais de 30 pontos, mas apostou demais na individualidade. Durante o NBB a gente viu que isso foi mudando conforme as partidas, mas no estadual me preocupou bastante o desempenho do São Paulo, principalmente porque eram muitas estrelas juntas, principalmente no time titular, né? A gente via Jorginho jogando com Chamel, o Renan Lenz, que tem que dividir muito a bola no ataque, porque é um cara que tem volume ofensivo, principalmente no chute dos perímetros, o Jefferson, que também precisa de volume, e ficava uma incógnita ali sobre o Jalen Jones, porque ele vinha, ele era o destaque do São Paulo na Liga Ouro, né? A campanha da Liga Ouro, o Jones era o principal nome do tricolor na campanha que rendeu o vice-campeonato, mas no final não acabou nem tendo tanto destaque assim. E foi uma das decepções da temporada, porque eu imaginava pelo menos que ele ajudaria muito vindo do banco, mas o panorama no Campeonato Paulista era de uma incógnita mesmo para o NBB, que foi mudando com a chegada do Léo Mendel, com um tempo de treinamento ali após aquela virada que sofreu do Franca no segundo jogo da semifinal. Talvez tenha sido ali o ponto principal para a virada de chave do São Paulo na temporada, porque o time cometia muitos erros ao longo do campeonato, mas ali, naquele momento, foi quando o Mortari colocou o time no lugar, porque tomar uma virada, estava vencendo, salvo engano, por 25 pontos de diferença, eu não lembro qual era a maior diferença, faz um ano isso,
mas tinha 25 pontos de diferença em certos momentos do jogo e simplesmente entregou a vantagem para o Franca, claro, sem o Holler, né, que havia se lesionado ali uma série antes, sem o Chamel, que se lesionou durante a partida e foi poupado, mas um time que tem uma vantagem de 25 pontos sobre o Franca, que na época era uma das melhores, se não a melhor equipe paulista, né, tanto que foi campeã do estadual naquele ano, isso não pode acontecer, não pode deixar isso acontecer, mas eu imagino que aquela derrota e o tempo de preparação que o São Paulo teve para o NBB, diferentemente do próprio Corinthians, que foi para a final com o Franca e sofreu por causa disso, devido ao calendário e também ao grande número de jogos naquele momento, eu imagino que o São Paulo tenha tido um êxito mesmo com a derrota, porque deu tempo de trabalhar, de ver o que tinha de errado no time, corrigir algumas coisas que, claro, não foram amplamente corrigidas já em 1, 2 semanas, mas que, claro, uma semana de treinamento é melhor do que estar jogando, né? Focando no possível adversário. Todo mundo quer ser campeão. Eu falo isso até hoje, né? Porque agora o São Paulo é favorito para o título paulista, junto com o Bauru, enfim, Paulistano, Franca, que são equipes que podem vencer o Campeonato Paulista de 2020, mas eu falo que o estadual é mais preparação para o NBB, principalmente quando você tem um objetivo de se destacar na elite nacional. Então, eu imagino que o estadual foi de grande valia para o São Paulo, para testes mesmo, não por status, né, por conquistar ali uma vaga na semifinal, por bater de frente com Franca. Diria que para ajustar o time para o decorrer do campeonato. Se não tivesse o estadual, eu imagino que não chegaria Léo Mendel, que o time não disputaria G4 do NBB, que não bateria de frente com o Flamengo, não seria uma das principais equipes da temporada. Então eu vejo o estadual como um aprendizado mesmo, como um período de aprendizagem para o elenco e até mesmo para o técnico, porque o Cláudio Mortari foi o ponto principal da última temporada. O Jorginho foi MVP, mas eu coloco isso na conta do Mortari, porque a gestão pessoal do Mortari e o trabalho que ele fez com os atletas, recuperando o Jorginho, recuperando o Léo Mendel, fazendo o Chamel jogar em nível do auge, né, do Chamel, colocando o Jefferson. O Jefferson, eu diria que não teve uma boa temporada, né, comparado ao nível do Jorginho, Chamel, Léo Mendel, mas também contribuiu bastante ali, principalmente nas bolas de três. O Renan Lenz foi um dos jogadores mais eficientes do campeonato. Então, o Mortari, apesar da curta rotação, né, que colocava muitas vezes os atletas em risco, e isso foi algo que me incomodou durante a temporada, e eu até hoje não sei como não teve uma grande lesão nesse São Paulo, né? O Murilo Becker sofreu uma lesão no dedinho do pé e ficou fora de alguns jogos da temporada. O Renan Lenz, ele sofreu uma lesão também no calcanhar e ficou fora da temporada, mas nada grave. Eu fiquei pensando, caramba, como que o Jorginho, o Chamel com 39 anos, como que ele não estoura o joelho, né? Porque muito tempo de jogo, mas enfim, o Mortari teve participação fundamental, principalmente nessa transição para o NBB, que ele soube controlar muito bem o ritmo da equipe. Eu coloco a chegada do Léo Mendel como o ponto-chave do São Paulo na temporada, junto com o trabalho do Mortari, porque sem Léo Mendel eu acho que o São Paulo não estaria tão bem colocado, né? Não teria conquistado uma ótima colocação no NBB. E não que a lesão do Holloway foi boa, né? Não dá para dizer que uma lesão de jogador que afastou o Holloway, lesão no ombro que afastou o Holloway por quase mais de 6 meses, se não me engano, é algo bom. Mas para o São Paulo não tem como não dizer que não foi positivo, né? Porque vale lembrar que a chegada do Léo Mendes só aconteceu por causa da lesão do Holloway, e teve também a adição do Murilo Becker por causa por conta do garrafão fragilizado do São Paulo, mas que não fez tanta diferença assim. Mas o Léo Mendes foi a peça-chave para o esquema e para a rotação do São Paulo. Eu acho que o Holloway não teria tamanha função e como ele apresentou no Paulista, ele bateria muito a cabeça com o Jorginho. E o Jorginho poderia não ser MVP, então é uma questão de suposição mesmo. Claro, não dá para imaginar se seria totalmente diferente, mas comparando e analisando com o que a gente viu no Campeonato Paulista, eu imagino que São Paulo não teria uma boa temporada,
não tão boa quanto teve. O Jorginho não faria uma temporada para MVP, porque ele não teria todo o volume ali na armação. O Roller dividiria muito a posse com ele, o volume ofensivo, tanto que o Roller foi um dos cestinhas do São Paulo no Campeonato Paulista e sempre dividiu a armação, né, digamos assim, com o Jorginho. E o Jorginho deslanchou ali a partir daqueles 34 pontos com o Bauru, e depois o Roller ficou meio ofuscado por causa da lesão. Ficou a expectativa aí dele voltar pro NBB, mas já estava fora de sintonia com o clube. E isso foi uma pauta aqui no Arremesso Tricolor também, né, durante a intertemporada, para discutir sobre se seria bom manter o Holloway ou não, porque o Léo Mendes já havia anunciado a saída. Mas sobre o Paulista, no geral, é isso. Eu acho que a virada de chave do São Paulo aconteceu mesmo com o Léo Mendes, com a chegada dele, porque é inegável dizer que foi um dos principais jogadores do São Paulo e que mudou o time, né? Mudou o estilo de jogo, mudou o esquema e deixou o São Paulo cada vez mais fortificado, porque o Léo Mendes é jogador top, né? De alto nível nacional e que hoje está sendo um dos principais jogadores da Liga CB lá na Espanha. Então o nível dele é altíssimo, recuperou seu basquete aqui e ajudou muito o São Paulo durante a temporada. E Não, quando o Holloway voltou já, né, não teve nem tanto tempo, né, para ver como é que ele ia, como é que ia rolar, né, o jogo dele depois de tudo isso acontecer, né, depois do Léo Mendes aparecer e ir bem, o Holloway já pegou ali o finzinho, né, pouco antes de encerrar o campeonato. Então não deu para ver como é que iria encaixar também depois, né, de tudo isso acontecer. E ele entrou bem, né? Porque ele fez 2 jogos ali contra Bauru e Unifacisa. Não jogou com o Léo Mendes, o Jorginho em grande parte dos 2 duelos, mas teve alguns minutos aí para recuperar o ritmo, né? O objetivo era recuperar o ritmo do Holloway para que ele pudesse contribuir nos playoffs, para o São Paulo eventualmente chegar a uma final, buscar ao menos uma semifinal ali de NBB. E seria muito importante, digamos assim, vindo do banco, né? Sendo o 6º homem ali, porque o Holloway, quem não quer ter o Holloway vindo do banco, né? Qualquer equipe poderia sonhar com isso. Então São Paulo tinha o luxo de poder ter o Holloway vindo do banco, mas aí veio a pandemia e paralisou a temporada. Enfim, essa história todo mundo já conhece. Mas o Holloway fez 2 boas partidas contra Bauru e Unifacisa que sinceramente me empolgaram para o restante da temporada, né, para o fim da temporada e para o começo de playoffs, que não aconteceu. Mas ele é talentoso demais. A gente está vendo isso no Fortaleza Basquete Cearense, mesmo voltando ali de 7 meses de paralisação, né, da lesão, na lesão no ombro, que é complicada. Eu vi o Holloway em alguns momentos mudando demais o arremesso ali no seu período de transição para a quadra. Teve um momento que ele até arremessou com a outra mão, porque ele não estava conseguindo arremessar com o ombro correto, né? Então ele teve bastante dificuldades nesse processo, mas quando voltou bem, bem agressivo, né, do estilo Holloway, e eu me empolguei bastante, para ser sincero. Achei que ele iria elevar o patamar do São Paulo vindo do banco, mas como foi no Paulista, eu acho que como titular, jogando ao lado de Jorginho e Chamel, não daria certo. Muito volume para 3 jogadores só, e ainda tinha Chamel, ainda tinha Renan Lem, Jefferson, então não ia dar certo, não ia encaixar. Iam bater. Claro, o Mortari poderia consertar, né? Como consertou a própria carreira do Jorginho em partes, né? Porque tudo que o Jorginho conquistou na última temporada se deve ao Mortari também, teve participação fundamental nessa evolução do Jorginho. Mas no geral, não vejo que o São Paulo teria um desempenho tão deslumbrante quanto foi se o Holloway tivesse ficado ali para jogar com Jorginho e Chamel. E a questão nem é por causa do Holloway, né? Porque o jogador que o Holloway é de extremo nível aqui no Brasil, mas é questão de encaixe mesmo, não combina, né? Não comba o Holloway com Jorginho e Chamel. É muito estrelismo, muito destaque para ter um time coletivo. Seria um time amplamente individual, como foi no Paulista. Não, inclusive, sobre o Léo Mendes, que você falava antes, eu e o Fábio ficamos revoltados que ele não foi eleito um dos melhores alas do NBB. Aqui no nosso WhatsApp, quando saiu a premiação, os indicados, na verdade, né? Já ficamos revoltados. Mas vamos lá então, né? Depois desse Paulista, que
a gente falou mais do Paulista porque foi onde teve essa virada de chave, essa mudança do São Paulo. O que aconteceu no NBB, todo mundo lembra. Bola no Jorginho, 5 duplos nas primeiras rodadas. Depois, é claro, ficou um pouco mais manjado, o Jorginho batendo para dentro, usando a força física, mas ainda assim ele teve atuações monstruosas depois disso, conseguiu se livrar bem. Mas, diante disso, o São Paulo ele conseguiu, foi uma das poucas equipes aí que conseguiu manter a base, né, da última temporada para essa. Perdeu o Léo Mendel, que foi para a Espanha, ali não tinha o que fazer, não quiseram ficar com o Holloway, também achei uma decisão acertada, e o time melhorou o plantel como um todo, né? Agora tem um banco de reservas bem mais qualificado, e o elenco ficou assim: armadores, Jorginho e Kenny Dawkins; alas, Bennett, Chamel, Isaac; e os jovens, Igor Araújo e Danilo Penteado. Os pivôs foram Jefferson William, Renan Lenz, Lucas Mariano e Gerson. Fábio, sair de Léo Mendel, Holloway, Jalen Jones, Murilo e Kurtz para Bennett, Dawkins, Isaac, Gerson e Lucas Mariano foi um belo upgrade, hein? Sem dúvida, eu gostei bastante dessas contratações, principalmente por dar um foco, né? Talvez não um foco, mas dar, né, mais atenção ao que o que eu via como alguma necessidade do São Paulo, que era a questão defensiva. E trazendo o Bennett e o Isaac, dá bastante qualidade no quesito marcação ali de perímetro, principalmente ali o Bennett no time titular, né, digamos assim, o Isaac vindo aí na rotação, e o Gerson também, se utilizado, né, o que está sendo uma dificuldade no Paulista, mas se utilizado, ele também pode render alguma coisa no garrafão. Então, esses nomes aí são muito legais de se observar, e o Lucas Mariano, a gente até vai falar um pouco mais dele, né, mais para frente, mas é um cara que tem tudo para fazer um grande NBB, na minha opinião. Já está magrinho ali, né? Já está em forma no Campeonato Paulista, e quando ele fica assim, né? A gente lembra o desempenho dele no Brasília, né? Que ele teve uma grande temporada. Então, vai ser um cara que pode contribuir muito para o São Paulo atingir aí uma outra prateleira, viu, Ganais? Olê, já estamos falando em prateleira enquanto eu me atrapalhava aqui com o meu microfone. Mas foi muito interessante, né? Que o São Paulo veio com esse pacotão do Pinheiros, de Bennett, Dawkins e Isaac, assim como o Bauru chegou com o pacotão do Minas. Tiver algumas transferências em massa, né, em conjunto nesse NBB, foi algo curioso. Mas até, vamos por partes aqui. Os armadores, Diegão, Jorginho e Dawkins, eles têm características completamente diferentes e podem, inclusive estão, apesar do Paulista, assim como no ano passado, servir mais como preparação do que para ver como é que o time está realmente na hora do vamos ver, mas eles estão jogando juntos já até, né? Em diversos momentos eles dividem a quadra. É uma dupla que no papel me agrada muito, mas que em quadra não tem me enchido os olhos, pelo menos não no momento. O Mortari tentou colocar Dawkins e Jorginho para jogarem juntos, mas ele vem fazendo algumas adaptações para mudar isso, porque eu imagino que, assim como eu, ele tenha percebido que não vai dar certo. Tanto que ele tem colocado o Dawkins para jogar principalmente junto com o Bennett, e descansando o Jorginho em algumas partes do jogo, mas geralmente a dupla que mais me agrada é Bennett e Dawkins, possivelmente com o Bennett na 1 e o Dawkins na 2. Não estou gostando muito do Dawkins na armação. Eu acho que ele tem muito volume. E contra o Paulistano, que foi uma derrota melancólica do São Paulo, a única, né, derrota do São Paulo no Campeonato Paulista, o Dawkins teve muito volume e durante grande parte da partida ele jogou na 1, junto com o Jorginho, que atuou na 2. E simplesmente o volume do Kenny Dawkins ofuscou o Jorginho. Então o Mortari vai ter um trabalhinho aí para encaixar, né, o Dawkins dentro do time do São Paulo, encontrar o verdadeiro encaixe do Dawkins. Ele tem muito talento, é um cara que vai ser muito importante vindo do banco, principalmente para dar velocidade e ritmo, né, durante as partidas. A gente viu na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista contra o Pinheiros que o São Paulo teve muita dificuldade para
para conter o ritmo dos jovens do Pinheiros, e o Dawkins foi um jogador que fez esse papel com muito êxito, né? Então basta encontrar aí o encaixe ideal para o Dawkins dentro da quadra, se vai ser um backup para o Jorginho, backup de emergência, se ele vai mesmo jogar junto com o Jorginho, ou se eles não vão conseguir jogar juntos, como que vai ser o fit. Mas é uma dupla que, pelo menos no papel, me agrada, porque eu sou adepto da torcida descanso ao Jorginho. O Mortari não é tão favorável assim, mas eu sou adepto da torcida do descanso ao Jorginho, principalmente agora no Paulista, e o Dawkins vai ter papel fundamental aí para bancar, entre aspas, o Jorginho, porque na última temporada, como a gente comentou aqui, quando o Jorginho ia para o banco, quem vinha de titular, ou Cassiano ou Jones, para fazer armação, tinha uma disparidade absurda de talento e de entrega, né? Porque o Jones decepcionou bastante, a Liga Ouro foi muito bem na Liga Ouro, mas o nível é totalmente diferente para o NBB. Cassiano a mesma coisa. Então o Dawkins, que já é um dos mais experientes, aí já está no NBB há muitas temporadas, e com certeza vai ajudar bastante o São Paulo nessa rotação, mas eu quero ver como que ele vai se encaixar no NBB e qual vai ser a função específica dele, porque até o momento eu vi muitas trocas, né, de função, então é por isso que o Paulista serve de aprendizado. O Mortari está tentando encontrar a verdadeira função do Dawkins em quadra, para encaixar, seja com o Jorginho ou com o Bennett, ou para atuar em poucos ou em mais minutos, com mais ou menos volume, então ainda está nesse processo. E o Jorginho, sem palavras, eu acho que agora ele vai ter menos destaque, não deve ser um dos favoritos aí para a briga do MVP, porque vai ter volume reduzido, e até porque vai dividir pontuação com muitos outros jogadores, como o Bennett, o Lucas Mariano, e principalmente no banco, o próprio Dawkins, o Jefferson, que agora vem do banco, o Isaac, o Gerson. Então ele deve ter aí, como vem tendo no Paulista, o volume reduzido, não deve entregar tanto assim pontuação, e por isso eu acho que ele não deve vir para MVP, conquistar o back-to-back MVP, mas o Jorginho é o cara da bola, né, que se apertar é bola na mão do Jorginho, infiltração, ele não tá tão bem no perímetro nesse estadual, mas quando o momento é decisão é bola na mão do Jorginho, até mesmo do Chamel, que também vai ter participação meio que ofuscada, né, com a chegada dos novos reforços. Mas sobre a armação, eu gosto muito dos dois nomes, só quero ver como que vai ser o encaixe que o Cláudio Mortari vai optar no decorrer da temporada, principalmente para a BCLA e para esse calendário que vai necessitar de muita rotação. Porém, eu curti as duas opções, acho que o Dawkins pode ser um backup muito interessante para o Jorginho e atuar ali como homem de pontuação vindo do banco, porque ele dá ritmo. Eu não gosto tanto dele participando da organização de jogo, mas ele também tem bom chute do perímetro, pode ajudar a quebrar defesas, como ele quebrou muitas vezes as zonas do Corinthians, tentou quebrar do Paulistano, mas o São Paulo não estava com tanto aproveitamento assim para fazer isso, mas é um cara que pode ajudar muito quebrando defesas, principalmente zona, com bom aproveitamento do perímetro, e é completo, né? O Dawkins é um jogador completo, experiente, tem bagagem, e vai ajudar demais o São Paulo. É um cara que muitas equipes do NBB queriam ter como titular, e o São Paulo tem aí o luxo de ter um Kenny Dawkins no banco, ajudando na pontuação. É isso aí. E Fábio, agora as alas, vamos com você nas alas. Bennett, que também pode fazer ali e está fazendo a função de armador, ele tem qualidade e recurso para isso. Chamel, Isaac, e em menor escala, Igor e Danilo. É por aí, né? O São Paulo é um time que pode jogar ali com dois armadores e um ala, apesar do Isaac também poder fazer a 4 eventualmente, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente na parte dos pivôs. Mas também está bem reforçado ali, né? O Bennett, se o pessoal que lembra, né, quando o Bennett chegou no Brasil, foi pelo América, né, disputando o Campeonato Paulista, e ele veio como armador, né, inclusive foi para o Pinheiros depois como armador, né, ao lado do Holloway, mas também tinha, né, um volume ali que foi utilizado, aí começou a ser utilizado mais na 2 também, e no São Paulo o cara da 2/1, né, porque divide muito com o Jorginho ali a função de carregar a bola, e com o Dawkins também, né, dá essa dupla interessante para o Mortari
com 3 caras ali que carregam a bola, que contribuem bastante, né, principalmente nessa questão de distribuição de jogo. Fiz uma média meio que rápida aqui no Planilhas, né, já que a Federação Paulista de Basquete não nos dá, né, os números, as médias, né, só dá os números totais. Então eu peguei aqui e fiz uma média rápida aqui. O Bennett, ele tem quase 5 assistências por jogo. O Jorginho, né, no caso, tem 5,5, quase 5,6. O Dawkins 3. Então o Bennett é esse cara também que contribui bastante na distribuição de jogo e também participa muito, né, do ataque do São Paulo, além, é claro, da defesa, né, que ele é um dos principais aí, alas armadores defensivos do NBB. Foi um dos destaques do Pinheiros nesse quesito, né, defensivo, e no São Paulo vai ser muito importante para contribuir junto com o Jorginho e com o Isaac, né, que é o cara da rotação. O Chamel, todo mundo sabe, né, a qualidade que ele tem, embora já com uma idade avançada, e eu espero que tenha uma minutagem mais reduzida, né, nessa temporada, porque ver o Chamel jogar ali uma média de 37 minutos numa temporada regular, né, é complicado, né, porque é um jogador que pode se lesionar e perder a temporada, né, um cara que nos playoffs seria muito importante, né. Infelizmente não teve playoffs, mas o Mortari correu um risco ali de não contar com o Chamel, porque estava bastante sobrecarregada a minutagem dele. E no Paulista isso reduziu um pouco, né? Ele está com uma média de 25 minutos. É claro que pode crescer um pouco ainda, né? No NBB e tudo mais, mas se manter isso aí, uns 25, 28 minutos, é bom, né? Para manter o jogador saudável, até pensando na temporada como um todo, né? No NBB completo, na Champions League, como o São Paulo vai disputar, né? Então é importante manter esses jogadores mais veteranos aí saudáveis. Qual outro ala que falta mesmo? O Isaac, ele não teve tanta minutagem também no Paulista. Espero que ele venha a contribuir mais no NBB, principalmente na defesa. Ele ficou fora de uns 2 jogos, né? Conta do coronavírus, né? E acho que foi realmente. Foi por conta disso. Então, mas mesmo assim, né, a minutagem dele foi de 14 minutos. Espero que ele tenha um pouco mais de presença. A gente sabe que o Mortari limitado, ele limita, né, a rotação ali em 6, 7 jogadores, e o Isaac, tendo um espaço ali, ele pode contribuir bastante na defesa. Acompanhei um pouco aqui do jogo contra o Paulistano, né, ele auxilia bem, né, essa segunda formação, né, os jogadores vindo do banco. Ele é um cara muito importante nessa rotação, né, da equipe, principalmente na questão defensiva. Agora, o Danilo Penteado e o Igor Araújo, lamento, mas eles não vão ser utilizados, sinceramente. Eles não foram utilizados contra a Liga Sorocabana. Se eles não jogaram contra a LSB, eles vão jogar contra quem, né? Até desculpa o riso, eu sei que todo atleta tem que jogar, mas foi uma reação involuntária porque eu não estava esperando essa. Mas é isso. Pelo que a gente já vê no histórico, né, e do São Paulo temporada passada, ainda mais pela qualidade dos outros jogadores também, o Mortari não costuma utilizar garoto. Essa é a verdade. E o Danilo Penteado e o Igor Araújo aí vão entrar esporadicamente mesmo. Felizmente não vão ter tanto espaço, se é que pensavam em ter algum espaço, né, no São Paulo. Mas e isso me preocupa para outros nomes que depois a gente vai falar, né? Mas com relação aos alas que eu acho que vão jogar de fato, né? É um trio ali que pode contribuir bastante à sua maneira, né? O Bennett auxiliando a armação, né? Trabalhando no jogo de transição, que tem sido um ponto interessante do São Paulo. O Chamel, um chutador, né? Que também carrega a bola ali na infiltração, vai para cima e também arremessa média e longa distância, e o Isaac no quesito defensivo. Então, todos
características aí para ter um time mais diferente, né, com mais opções para o Mortari usar durante o jogo, né? Não são tantas assim, né? Mas eu acho que o necessário para o Mortari, principalmente. Sim, verdade. É uma situação muito, muito boa para o São Paulo, né? Muito positiva potencialmente. E aí eu lanço o desafio aqui, coisa rápida, depois a gente fala mais especificamente sobre essa questão do volume do chute, mas Chamel, maior cestinha do NBB, possui 7.673 pontos. Ele está 327, se eu não estou errado, pontos atrás de chegar na marca de 8.000, né? Ele precisa fazer 327 para chegar nos 8.000. Ele vai conseguir nessa temporada? Se sim, em qual rodada? Eu quero ver, eu tô anotando, para depois a gente ver quem acerta essa. Fábio primeiro. Porra! Repete aí que número que ele tá e que... Quanto que ele precisa? De 320, ele precisa de 323 pontos para chegar no 8.000. Vai conseguir? Vai conseguir. Se vai. Sim, em qual rodada? Tá. Pera aí, eu vou abrir aqui a tabela de jogos. Se bem que as rodadas... Não, já tá arrumado as rodadas. Eu vou fazer silêncio, porque depois você vai cortar mesmo. Só tem o primeiro turno, lembrando, só tem a tabela do primeiro turno. Verdade. Ele vai fazer quantos pontos mesmo? 3.000? 327. Vai fazer o ponto número 8.000. Tá. Vai fazer o ponto número 8.000. Vai ser na 9ª rodada contra Caxias do Sul. Peraí. Ele precisa fazer 327. Você falou que ele vai fazer na 9ª, ele vai ter média de mais de 32 pontos por jogo. E a gente tem o MVP. Peraí, para aí que a gente já tem o MVP aqui. Eu já tenho meu palpite aqui já. Como assim, Fábio? Na 9ª? Não, peraí. Diego, fala o seu enquanto o Fábio pensa, porque ele embananou muito aí. Não, eu vou de acordo com os números, depois eu respondo. Eu vou no chute mesmo, não vou analisar a tabela, comparando assim a temporada do Chamel e estipulando uma média de pontos. Eu imagino que ele faça aí, tem uma média de 14 a 16 pontos ali entre esses números. Eu colocaria aí o Chamel para atingir esse número na rodada 22 do NBB, na 22ª partida do São Paulo. Não tem o calendário ainda, né? Porque só tem o calendário do primeiro turno, mas eu colocaria o Chamel para atingir os 8.000 pontos ou até passar na rodada 22 do São Paulo. Eu coloco na 21. E você, Fábio? Tá ligado? São Paulo e Corinthians, segundo turno. Não sei que dia, não sei que rodada, mas vai ser um momento cabalístico. Tipo o Rogério Ceni com 100 gols. Isso. Tá, e se seguir da maneira que tá a tabela, seria numa 16ª rodada. Então, para mim, pode ser também. Ou 16ª rodada ou contra o Corinthians. Tá apostando muito no Chamel, hein? Vai que a tabela coloca esse clássico aí mais pra frente no segundo turno. É uma possibilidade. Agora, se o Mortari reduzir a minutagem dele, eu tenho que fazer as contas de novo. Pô, mas a gente não tem podcast tanto assim pra você ficar apostando. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazer um podcast semanal só com as contagens do Chamel. Não, mas vamos lá, vamos dar seguimento aqui pra não ficar tão longo esse episódio também. Pivôs. Jefferson e Renan ficaram merecidamente, a meu ver, e o São Paulo contratou o Gerson, né, que foi uma das grandes surpresas da última temporada, foi muito bem no Rio Claro, muito também por conta do Sadi, entra um pouco naquela questão do Douglas Nunes em São José, na temporada retrasada também, que tirou muito proveito do armador argentino no elenco. O Gerson foi muito bem em Rio Claro, principalmente até a metade do segundo turno, e ele chegou para ser esse cara que ia substituir tanto o Douglas Kurtz como o Lucas Mariano, quanto o Murilo Becker, perdão. Só que no meio do caminho, o Botafogo acabou e o Lucas Mariano foi no estalar, não saiu bem, peraí. Foi no estalar de dedos para o São Paulo e o Gerson tá amargando o banco, né, Diegão?
Deu azar. Deu azar, mas quem deu sorte foi o São Paulo, né? De ter um upgrade aí de Douglas Curtis e Murilo Becker para Lucas Mariano e Gerson Santo, né? O Gerson ele vai ser muito subutilizado nessa temporada, principalmente pelo talento que ele tem e o que ele apresentou no desempenho na campanha do Rio Claro no último NBB. E o Gerson tem calibre para ser titular aí em grande parte das equipes do NBB, mas deve amargurar um banco aí no São Paulo, principalmente porque vai disputar a vaga com o Lucas Mariano, que não só é o Lucas Mariano, mas é o Lucas Mariano 2.0, em ótima forma física, né? Tão leve quanto o Lucas Mariano de Brasília, e que no jogo contra a LSB, alguns dias atrás, fez simplesmente 35 pontos, né? Carregou a pontuação do São Paulo. E logo no dia seguinte, contra o Paulistano, o Gerson pouco esteve em quadra. O Lucas Mariano ganhou muita confiança, principalmente com o Mortari, que vem aí tendo o Lucas Mariano como seu xodó nessa temporada. Então o Gerson vai ser muito subutilizado. Claro, é muito bom o São Paulo ter um Gerson no banco do Lucas Mariano para, por exemplo, quando necessitar de um jogador para fazer o backup aí do Mariano, como foi contra o Corinthians. O Mariano ficou zerado contra o Corinthians e o Gerson teve ótima participação ali no garrafão corintiano contra o Lucas Cauê. Vai ser importante ter o Gerson no elenco para caso o Lucas Mariano não esteja no bom dia, ou até mesmo questão de encaixe, de matchup com o adversário. É muito bom São Paulo ter um Gerson vindo do banco, mas visando ali, dando uma ênfase na carreira mesmo do Gerson, eu não sei se vai ser uma temporada muito boa para ele, dadas as circunstâncias, né? Até porque a última temporada foi avassaladora do Gerson, ele teve totalmente um grande destaque ali no Rio Claro, principalmente com o Sadi, como vocês citaram. Então ele vai ser muito subutilizado. Acho que as médias vão cair bastante, vão ter uma queda brusca aí nos números do Gerson, e vai ser importante para o São Paulo em alguns momentos, mas dos reforços, eu acho que é o que menos vai ter importância, entre aspas, e que menos vai jogar e atuar, principalmente numa rotação do Mortari, que sempre é curto. Então, acho que o Mortari vai dar mais valor, assim, principalmente ao Jefferson, né, que já é da casa. Inclusive, sobre Jefferson e Renan Lenz, perfeito São Paulo em manter os dois. Acho que o Jefferson não teve uma temporada de encher os olhos no último NBB, mas que vindo do banco pode ser importante caso ele mantenha e seja consistente ao longo da temporada, né? O Jefferson é muito de lua, eu diria que é o jogador mais 8,80 do Brasil atualmente, porque tem jogo que ele faz 25 pontos, 30 pontos, 10 bolas de 3, acerta do meio da quadra, então, e tem jogo que ele erra bandeja, que fica zerado, que não acerta um arremesso do perímetro. Então, se ele conseguir uma consistência, ele pode ajudar muito, principalmente vindo do banco. São Paulo tem muito luxo, né, no banco agora. Finalmente eu posso dizer isso. De tempos atrás era Jalen Jones, Cassiano, Douglas Kurtz. Agora o São Paulo tem Isaac, Dawkins, Gerson e Jefferson. Você monta um time com esses quatro, coloca ali mais alguns qualquer, né? Como pode colocar aí o Igor e o Danilo para fazer o resto. Você coloca os quatro num time, os quatro seriam titulares, cara. Sei lá, o Isaac seria titular em grande parte do time do Brasil, o Dawkins é a mesma coisa, Gerson, o Jefferson também. Então, que luxo o São Paulo tem no banco. E o São Paulo tentou o Lucas Dias, né? Na janela de transferências, tentou contratar o Lucas Dias, conversou ali, mas não deu certo. E o Jefferson poderia até rodar se o Lucas Dias viesse, mas a dupla de alas pivôs ali com o Renan Lenz, que também precisa manter uma constância, principalmente agora, nesse início, que vem sendo um pouco irregular, mas se manter a média que teve na última temporada, com boas bolas de três, sendo agressivo no garrafão, ajudando também defensivamente, vai contribuir muito. E o Jefferson é o que eu citei. Então é uma dupla que me agrada bastante. O Lucas Mariano, falar dele chover no molhado, né? Porque é um dos principais pivôs do Brasil e digamos que é um dos que mais tem arsenal ofensivo. Precisa focar ali na parte física como tem focado. O Lucas Mariano parece outro Lucas Mariano comparado das últimas temporadas, né? No Botafogo, Vasco, Bauru. O Lucas Mariano, um protótipo de Lucas Mariano bem parecido com o do Brasília, como o... Caramba, eu esqueci o nome
Fábio? Eu ia falar Fábio, mas eu falei, caramba, será que é Fábio? É porque eu veio na mente o Fábio do SPFC 24 horas, mas enfim, vou voltar ao raciocínio. Perdão por esquecer seu nome, Fábio. Mas enfim, voltando ao raciocínio. Ele é rancoroso, viu? Ele é rancoroso. Me perdoe, me perdoe. É muito Fábio em muito podcast, perdoe. Mas enfim, o Lucas Mariano tem a chance aí de voltar a ser o que foi no Brasília, com muito poderio ofensivo, precisa, claro, encaixar a parte defensiva, alguns feelings dentro de quadra, principalmente nas trocas defensivas, que o Lucas Mariano ainda é meio perdido, mas ele tem tudo para ser um dos principais destaques do São Paulo, e até mesmo ofuscar aí o Chamel e o Jorginho na pontuação, e quem sabe ser o líder de pontuação do São Paulo na temporada, né? Pode acontecer, porque ele tem um arsenal ofensivo imenso, imenso, imenso. Ele pontua fácil, não tem muito o que fazer com o Lucas Mariano no garrafão e tem muitas vezes que ele tem vida fácil ali dentro da área pintada, não tem quem marque, então ele é totalmente dominante aqui, mas precisa aí consertar essa dificuldade que ele tem na defesa, que pode atrapalhar o São Paulo em alguns momentos, mas no geral é um quarteto muito bom e o Gerson infelizmente vai ser subutilizado, mas nem tem como falar em upgrade, né? Porque, claro, o São Paulo elevou o nível ali dos seus pivôs, que era uma dificuldade do São Paulo, e esse é um ponto crucial aí na montagem do elenco do São Paulo. Trouxe peças que fortalecem os pontos negativos do tricolor na última temporada. O banco, a defesa, a rotação, espaçamento de quadra, o pivô, o perímetro. Então, qualquer ponto negativo do São Paulo, em tese, foi fortalecido aí com essas contratações. E o Garrafão é o foco principal que na última temporada era fragilizado com Kurtz e Murilo Becker, e muitas vezes o Renan tinha que atuar na 5, e agora tem aí um dos melhores pivôs do Brasil como titular e um dos melhores pivôs da última temporada, que foi até convocado para o Jogo das Estrelas no banco. Fábio, eu mando agora duas para você, né? O Diegão acabou de falar do Renan jogando na 5 ano passado. Isso foi uma função que ele desempenhou muito bem e poderia muito bem o São Paulo num super small ball assim jogar com Jorginho, Dawkins, Bennett, Chamel e com Jorginho, Bennett, Chamel, Isaac e Renan, né? Com todo mundo que abre, mas também ali com Isaac e Renan Lenz muito bons defensivamente, além, é claro, do Bennett, e daria muito certo, né? E já emendando também, Lucas Mariano é realmente um dos pivôs com maior arsenal aqui no basquete brasileiro. Mas o problema, além da forma física, é que os problemas na forma física vêm acompanhados de problemas psicológicos, né? A gente já acompanhou ele bem de perto no Bauru, mas depois, quando ele foi para outras equipes, ele também teve alguns problemas com isso. Resolvendo essas situações, estando bem consigo mesmo, reencontrando seu basquete, em que lugar, assim, entre os pivôs você consegue colocar o Lucas Mariano? O Prime Lucas Mariano, onde ele fica no Brasil? Você já está inventando uma prateleira para os pivôs agora também? Não, é por isso que eu usei um sinônimo ali, porque prateleira é só no final. Ah, tá. Bom, o Renan, de fato, né, ele teve bons momentos ali jogando na 5, principalmente quando tinha maior utilização do Jefferson, né? Como o Jefferson fazia parte do time titular, né? Então tinha esse trabalho do Renan na 5 e que ele participou muito bem, né? Pela mobilidade que ele dá para a equipe. Agora, essa questão de ter um time super small ball pode até acontecer, né? Mas acontece isso aí ainda, o time perder na estatura aí um pouco mais, né? Em comparação ao time da temporada passada, né? Que tinha ali o Jefferson, né? Mas com o Isaac dá mais condição defensiva, né? Então uma coisa pode compensar a outra, né? E com relação ao Lucão, né? Ele no prime dele ali, ele consegue ser um dos. Eu vou falar prateleira porque eu não tenho tanta capacidade verbal para falar. Mas o Lucas Mariano, ele pode chegar ali a uma primeira prateleira, sim, jogando ali no seu melhor físico, né? E claro, conseguindo, né, manter o foco ali no seu basquete, porque ele é um cara que
A gente já vê, né, no Paulista, o cara que com esse pouco mais leve, digamos assim, ele consegue ter maior mobilidade, né, dentro do jogo, trabalhar muito bem com o cara que está carregando a bola, né, seja o Jorginho, ou o Bennett, ou o Dawkins ali, fazer o pick and roll, pick and pop, e todas essas movimentações ali, fazendo um bom bloqueio para os jogadores e também conseguindo espaço para chutar de fora e para jogar lá embaixo. Tem essa questão defensiva que pode ser que precisa ser, né, uma melhora dele, é, voltando pelo que eu vi também no jogo contra o Paulistano, embora tenha toda essa mobilidade, ainda ele dá alguns espaços para o marcador, para o cara que ele está marcando, que isso pode custar muitos pontos, né, numa partida ali, que tiver um pivô ali que saiba utilizar, né, isso. Ou se tiver um cara com mais mobilidade ainda do que ele. Então, ele tem que ter esse trabalho, sim. Mas, do jeito que ele vem crescendo, né, no campeonato, né, pro NBB e que vem crescendo no Campeonato Paulista, ele tem essa capacidade de brigar ali com jogadores que atualmente estão no radar da seleção, né? Por exemplo, o Dikembe, que foi convocado para a seleção. É claro que depois tem os mais veteranos, né? JP Batista, Hetzheimer e tudo mais, mas desses caras aí com mais. Que não são tão novos como o Dikembe, mas que já tem um pouco mais de experiência, ele vem se destacando, né? Tem 26 anos, mas já está, né, já está com uma rodagem de basquete que é até importante para ele, e com essa condição física que ele tem mostrado já no Campeonato Paulista e que se mantenha, é muito importante que isso aconteça, ele é capaz aí de ser um dos destaques mesmo, né? Assim como já é no Paulista, né? Por enquanto aí liderando São Paulo em pontos, é um cara que pode contribuir bastante, né? Eu até falei um pouco antes, né? Que é um cara que pode definir aí qual prateleira que o São Paulo pode chegar, e, e eu acredito que se ele, pelo que eu tô vendo dele, se ele conseguir manter, eu sempre falo isso, conseguir manter, porque essa história, né, Guanais, da questão da mentalidade, né, durante a temporada. A gente mesmo aqui em Bauru viu, né, que no meio da temporada ele teve que fazer trabalho de perder peso, né? Ele não jogou um jogo contra o Minas porque não tinha, ele não estava em condição física para jogar, porque estava acima do peso. Então, ele é importante que ele se mantenha, né, essa qualidade também na mentalidade para manter esse bom jogo que ele vem tendo. E o Lucas Mariano foi convocado, né, para a seleção. Isso deu um ânimo a mais para ele focar nessa questão, nesses pontos negativos que ele vem tendo nas últimas temporadas, né? Então acho que Sim, e isso, e também, além da convocação, acho que o trabalho, como a gente já falou, né? Você mesmo também falou do trabalho do Mortari com o Jorginho, o trabalho do Mortari com o Lucas Mariano também pode ser interessante nessa temporada, né? exatamente, a gestão pessoal do Mortari é um dos principais destaques, e se não o maior destaque do Mortari, né? Consertou Jorginho e Léo Mendel, pode fazer o mesmo com o Lucas Mariano, e a perspectiva atual é que vai se caminhar para isso, né? Porque ele tá mais fino, tá mais leve, mais focado também no basquete em si. E acho que a convocação também ajudou bastante nessa questão, porque, claro, qualquer jogador trabalha para isso e deve dar um ânimo enorme, né? Ser convocado para a seleção é um reconhecimento de um trabalho. Então, eu imagino que o começo de temporada do Lucas Mariano é animador. Vamos ver aqui daqui para frente se vai manter essa pegada, né? Eu espero que sim, porque tem muito a servir tanto para a seleção quanto para o São Paulo e para qualquer time que tenha o passe, né, do Lucas Mariano. E Diegão, ano passado a gente já falou, né, que o Mortari ele não utilizava muito o banco. Mas se a gente for ver, depois até da lesão do Holloway, o banco do São Paulo era composto por Cassiano, Jalen Jones, e os pivôs eles eram de uma característica que era parecida, né, entre eles, Murilo e Douglas Kurtz,
mas de uma característica que hoje em dia as equipes muitas vezes têm que abrir mão em vários momentos do jogo, que é aquele cara mais pesado, que não consegue se dar bem tanto ofensiva quanto defensivamente quando sai debaixo da cesta e tem que marcar no perímetro, ele não chuta de 3, então eles são pivôs para serem usados em horas pontuais, em situações pontuais no decorrer dos jogos. Né? Agora que o elenco está bem mais preenchido, bem mais variado, com aí 8, 9 jogadores que seriam titulares em praticamente qualquer equipe do Brasil, o Mortari vai continuar com um grande volume, uma grande minutagem para os 5 que iniciam, ou ele já está dando pistas, está dando indícios de que agora sim ele vai dar um impacto equilibrado entre quinteto titular e os que vêm do banco. Como é que está essa situação? Imagino que nessa temporada deva alternar muito essa questão. Vale lembrar que o Mortari não roda desde a Liga Ouro, né? Não começou no último NBB, que o elenco era escasso, claro, não tinha muitas opções vindo do banco, como eu disse, tinha uma enorme diferença de talento entre os titulares e os reservas, mas isso me incomoda desde a Liga Ouro. O Mortari não tem uma boa rotação desde a Liga Ouro. Eu não sei se é o próprio Cláudio Mortari que organiza as questões de jogo, né, a planilha de jogo do São Paulo, porque o Bruno Mortari, que é o filho dele, tem função importante na comissão técnica, e muitas vezes o Bruno que dita e que treina o próprio São Paulo. O Mortari é mais um gestor do que um treinador em si, né? O técnico de verdade para mim ali é o Bruno, auxiliado pelo Mortari e pelo Enio, mas o Mortari é mais, o Cláudio Mortari é mais um gestor, né? O filho dele quem comanda, quem dá as instruções durante o jogo. O Mortari entra mais no psicológico, né, na questão individual de cada atleta. É o cara que dá bronca, é o cara que corrige, que acerta, que pontua, mas não é o cara que vai organizar taticamente o time. Então o Bruno tem certa função aí desde a Liga Ouro. E já na Liga Ouro eu me incomodava, né, com a rotação do Mortari. Tinha muitas vezes que ele colocava Stokes e Jones para jogar 40 minutos com o Brito vindo muito bem do banco. E mesmo assim ele dava muito volume para essa dupla aí, Stokes e Jones. Tinha certos momentos que o João Vitor, que agora está no Unifacisa, né, tinha destaque no garrafão e ia para o banco sem motivo nenhum. Jogava 30 minutos numa partida, na outra nem entrava. Então eu não entendia muito bem a rotação do Mortari na Liga Ouro. E como o Fábio citou, nessa temporada ele não vai usar tantos jovens como não usou na Liga Ouro, como não usou na última temporada. Acho que o Mortari não tem um apreço tão grande assim com os jovens, né? Na Liga Ouro ele não utilizou muito o Brito, que dava um gás a mais para o time, que era o Westbrook do time, digamos assim. O João Vitor, que também era um jovem, teve dificuldades com o Mortari. Então acho que o Mortari não tem tantas... não vê com bons olhos assim, a utilização de jovens, pelo menos é o que parece aqui no São Paulo. Mas para essa temporada, cara, eu vejo com duas visões. Em jogos que não vão ser tão difíceis quanto, por exemplo, o São Paulo não vai enfrentar um Flamengo da vida, um Minas, um Bauru. Eu vejo o Mortari rodando bastante o time, como foi contra o Osasco, contra o Corinthians, contra o Mogi. O Mortari rodou muito o time e o banco conseguiu render e ter bastante volume, né? O Isaac veio muito bem do banco contra essas equipes, o Dawkins também ajudou, o Jefferson muito bem do banco, mas em certos momentos, como foi contra o Paulistano na última partida, o time titular pode ter ali uma margem de 30 a 35 minutos. Eu diria que não 40, né? Como foi na última temporada, com o Jorginho jogando 40. Quando o Jorginho jogou 40, né, nesse Campeonato Paulista, o São Paulo perdeu e o Jorginho não fez uma boa partida. Então não sei se vale tanto a pena, mas eu não duvido do Mortari continuar insistindo nessa rotação curta. Mas no geral eu vejo que vai ser de momento mesmo. Eu espero que o Mortari faça de acordo com o adversário, né? Por exemplo, nessa última partida contra o Paulistano, como os titulares eles tiveram muito destaque, né? Todos os titulares tiveram mais de 10 pontos durante na partida, então foi válido dar esses minutos a mais para os titulares, mas tem que rodar, não tem porquê o Chamel jogar aí 35 minutos, já é muito, o Chamel jogar 35 minutos com 40 anos,
principalmente com esse calendário. Então ele tem um luxo de ter a rotação com nomes como Isaac, Dawkins, Jefferson e Gerson, e precisa rodar. Se vai acontecer, eu peço perdão porque eu ainda não sei responder essa pergunta, mas eu espero que rode. E pelo Paulista, o que a gente pode perceber é que em jogos mais fortes, que o São Paulo tem mais dificuldade de conseguir uma vantagem no placar, o Mortari roda menos. Ele tem ainda um bloqueio para tirar Jorginho, Chamel, que apesar do banco ser muito bom, né, tecnicamente falando, eles não têm a mesma capacidade de liderança do Chamel e do Jorginho, de pegar a bola e infiltrar. O Bennett tem essa capacidade, né, mas o Bennett não é reserva. O Dawkins tem um bom chute, mas enfim, não faz tanto essa função. É mais questão de estilo, como o Isaac, ele pode ser um 3&D defensor que espaça a quadra, o Jefferson chutador, mas o Jefferson é mais do hero ball, o Dawkins é mais do perímetro, então não tem um cara para puxar o volume e com confiança carregar o time ofensivamente. Então o Mortari ainda tem um certo bloqueio em rodar em certas ocasiões, mas eu justamente espero que ele dê mais opções de variáveis assim de rotação. Ele pode testar muita coisa, o Isaac pode jogar na 3, com o Chamel na 2 e o Bennett na 1, pode fazer o small ball com o Renan na 5. Então ele tem muitas opções, ele pode ir testando aí no decorrer da temporada de acordo com o adversário, mas no geral eu vejo em alguns momentos ele vai rodar porque tem opções, mas em certos momentos, dependendo da partida, do aperto que ele enfrentar, eu imagino que ele deva utilizar bastante o time titular, até porque é um quinteto muito forte, né? Então, se os jogadores estiverem bem fisicamente, como foi na última temporada, né? O São Paulo conseguiu manter muito bem fisicamente seus jogadores. Pode ser até mais viável você deixar o quinteto com o Jorginho, Bennett, Chamel, Renan Lenz e Lucas Mariano enfrentar um Flamengo da vida, um Bauru da vida, um Minas da vida, pode ser mais atrativo e também mais beneficente para o São Paulo. Porém, eu não imagino que vai ser uma vertente só, não vai ser unilateral, né? Porque vai depender muito das partidas e do que o Mortari vai esperar, dos matchups, enfim. São muitas vertentes aí para essa questão da rotação. Não tem uma resposta formada ainda, mas analisando o Paulista, é isso que eu imagino, que ele deve rodar conforme o adversário e conforme a situação de jogo também. Se tiver muito aperto, eu acho muito difícil ele mudar em situações de aperto e sempre vai. O foco principal dele sempre vai ser optar pelos titulares. Mas claro que ele vai rodar bem mais do que na última temporada, até pelas opções, porém não vai abrir mão da filosofia dele, que é mais um treinador que dá muito volume para os seus titulares. Show de bola. Fábio, tem mais algum ponto para a gente falar do São Paulo, ou a gente vai para o próximo bloco? Não, tem um complemento, né? Como já foi falado, né, do Mortari com essa dificuldade, é estilo dele, né? É uma coisa que não veio só da Liga Ouro, né? Do São Paulo, sim, porque foi quando ele assumiu, mas na carreira dele mesmo, ele se destaca por isso, né? Tempos antigos, né? Antigamente se utilizava mais ali os titulares, e eu até peguei aqui alguns, esporadicamente, três jogos do último ano em que ele estava no Pinheiros, em que o Mortari treinou o Pinheiros, né? Temporada 2013 e 14, isso mesmo. Temporada 2013 e 14, e nesses 3 jogos contra Paulistano, Bauru e Bauru. Teve 2 jogos contra Bauru que eu peguei. Foi esporadicamente, viu, Guanais? E o Pinheiros, ele teve uma rotação ali de 8 jogadores contra o Paulistano, sendo que o Chamel jogou 40 minutos, o Joe Smith jogou 35 minutos, o Morro jogou 34, e aí o André Bambu jogou 28 e o Paulinho Boracini jogou 22. Aí a rotação tinha o Jonathan Luz, né? O Bruno Caboclo e o Lucas Dias ali com 11, 13 e 16 minutos. Contra o Bauru também foi mais ou menos isso, né? O Chamel jogando 38, o Joe Smith 39, Mineiro 40. Era bem isso mesmo. O Pinheiros
também que se utilizava muito de uma base ali para fazer o time fluir durante quase toda a partida, e é o que eu vejo no São Paulo ali, né? Embora agora tendo o Dawkins, né, como alternativa, tendo o Gerson, tendo o Jefferson também vindo do banco, mas eu acho que o Jorginho e Jorginho, o Chamel e o Bennett, eles vão atuar bastante tempo em quadra, principalmente o Jorginho, claro, né? Vale lembrar a temporada passada no NBB que o Jorginho só saía quando estava cansado, né? Isso era fato. O Jorginho olhava para o Mortari, pedia a substituição e o Mortari chamava o jogador para entrar. É só assim que o Jorginho saía de quadra no NBB passado. E até pelo sucesso que teve na temporada passada, eu acho que vai se manter isso também. Embora tenha o Dawkins aí, mas com essa possibilidade de jogar o Dawkins junto com o Jorginho, embora, né, o Diego já tenha falado que seja importante que, se vai acontecer essa formação mesmo, que seja melhor trabalhada, mas a possibilidade de ser Jorginho e Chamel e mais 3 ali é muito grande de acontecer. Beleza, então. Vamos para a próxima parte do nosso podcast. Diegão, jogo rápido, até porque já temos aí 1h10 quase de gravação. Pontos fracos, pontos fortes desse São Paulo, uma síntese de tudo que a gente já falou. Palavra sua. Pontos fortes, vamos por partes, né? O perímetro é muito forte quando tem aproveitamento, porque Jorginho, por mais que esteja mal nas bolas de 3 nesse começo, também tem essa função. O Bennett não é tanto a praia dele, ele curte mais as infiltrações, mas também arremessa de 3 pontos. O Chamel a gente nem precisa falar, né? Chovendo molhado. O Renan Lenz, especialista em 3 pontos, um dos principais pivôs ali que chutam do perímetro, que espaçam a quadra. O Lucas Mariano também tem um ótimo chute. Aí você vai no banco. Jefferson também, quando tá num dia bom, mata muita bola. O Dawkins também é um ótimo jogador do perímetro. O Isaac é um twin que espaça muito bem a quadra. Ele tem bom chute, principalmente da zona morta. E o Gerson é o único que não chuta ali nesse elenco do São Paulo. Até o próprio Igor e o Danilo chutam. Então, o São Paulo tem muita qualidade do perímetro. É um destaque aí do São Paulo. O Garrafão também pode ser um destaque, né? Porque o Lucas Mariano é totalmente dominante no Garrafão. Eu vejo o Renan Lenz e o Jefferson jogando mais aberto, né? Espaçando mais a quadra, mas que também podem ser destaque na área pintada, né? Porque o Renan Lenz atuou muito bem na 5 na última temporada e o Jefferson é muito dominante nos rebotes, ele faz box out como ninguém, é o melhor reboteiro do São Paulo, eu diria. Então pode ser muito importante no Garrafão, até pelos pontos de segunda chance que o Jefferson ocasiona. O Gerson também tem muita. Vai ser muito importante nesse Garrafão no decorrer da temporada, principalmente para descansar o Lucas Mariano em alguns momentos. Mas o destaque mesmo vai para o Lucas Mariano, que deve se destacar ali, principalmente aquele gancho, cara. Até agora eu estou impressionado com o gancho do Lucas Mariano. É muito lindo. Você vê de perto, com a camisa do seu time, né? Eu que sou São Paulino. Então é muito bonito aquele gancho. Até hoje eu tenho uma dúvida. O que é mais bonito? Se é o gancho do Lucas Mariano ou a infiltração do Bennett? Mas enfim. Eu achei que você ia mandar a chapada do Nenê aqui, eu já ia Não, não, cortar. Ia esquece, falar, esquece isso aí, esquece isso aí, esquece isso aí. Esquece. Mas enfim. E a agressividade também é um bom ponto do São Paulo, porque o Jorginho tem muita agressividade na hora de filtrar, uma qualidade absurda dele, né? Ele tem uma envergadura sensacional e que rendeu muitas vitórias para o São Paulo na última temporada, principalmente daquele jogo fatídico contra a Franca, né? Que teve um dos game winners mais bonitos que eu já vi, com todas as dificuldades do mundo e conseguiu ali por causa da sua envergadura. O Bennett, que é um jogador totalmente eficiente quando infiltra com responsabilidade, né? Ele é muito inteligente, ele sabe a hora de filtrar. O Chamel que não tem tanta capacidade assim de filtrar, tanto por causa da idade, né, no momento, mas pode atuar ali num poste, como vem atuando. Ele até se arriscou no poste contra o Jimmy. No primeiro jogo contra o Paulistano não deu certo, mas agora no segundo deu certo. Então, é aquele cara que pode pegar no poste, subir no poste, girar, fazer uma bandeja, né? A jogada característica dele
na última temporada. E do banco tem o Kenny Dawkins, que também tem uma boa infiltração, principalmente ali de média distância, onde ele gosta de puxar um floater, uma bandejinha, tem muita qualidade. O Isaac não tem tanto poderio ofensivo para infiltrar, mas ele tem um bom corte, ele tem um ótimo corte, ele pode abrir no perímetro e dar um fake, puxar para arremessar de dois ou até infiltrar para cravar, ele tem também essa jogada e já fez em alguns momentos, então São Paulo tem muita qualidade nisso. O Gerson, que é um pivô, e também tem muita capacidade para infiltrar no garrafão, ele fez muito disso no Rio Claro, né? Ele tem essa jogada também, pode ser um ponto importante para o São Paulo. E agora na cabeça não vem mais tantos pontos positivos. O coletivo também, claro, não tem por que não destacar o coletivo de São Paulo, que vai ser o ponto crucial aí. Muitos jogos do Campeonato Paulista, a maioria deles não tem, com ressalvas ao jogo do Lucas Mariano, que ele anotou 35 pontos e o time em geral não foi tão bem contra a LSB, mas durante todos os jogos do Campeonato Paulista teve aí 11 jogadores pontuando, 6 ou 7 jogadores com mais de 10 pontos, ninguém na casa de 20, 22, 25, todos ali beirando 11, 12, 15, 16, 18. Então o coletivo do São Paulo vai ser um ponto importante aí. O talento individual também é chover no molhado falar, né? Só analisar os nomes que estão ali, você vai ver que já é um ponto positivo do São Paulo ter esse brilhantismo, né, individual com o Jorginho, com o Chamel, com o Lucas Mariano e assim por diante. No geral, acho que são esses os pontos positivos. Não sei se tem algum que eu esteja esquecendo, deve ter, né? Porque não vou conseguir lembrar de todos, mas no geral, os pontos positivos são esses. Os negativos, para mim, o principal ponto negativo é o pragmatismo que o time tem durante alguns momentos da partida. Simplesmente bate cabeça e volta a lembrança daquele Campeonato Paulista de 2019 que a gente citou no início do programa. Um time meio pragmático, né, sem tantas ações ofensivas, apostando demais no isolation, na individualidade, principalmente quando o Jorginho vai para o banco, né, que o São Paulo não tem tantas opções assim para armar. O Bennett fica meio monótono. Eu vi isso contra o Paulistano, né, que o Dawkins mais atrapalhou que o ajudou naquela derrota contra o Paulistano. Então é algo que pode incomodar. Contra a LSB também voltou a acontecer. O São Paulo ficou monótono no fim do segundo quarto, no começo do terceiro período, durante todo o decorrer do terceiro período. Contra o Paulistano também, que o Paulistano até esboçou uma reação ali após o São Paulo conseguir uma ampla vantagem. Desligou no momento ali do terceiro período, o Paulistano venceu ali o terceiro quarto, mas a defesa também é um ponto negativo do São Paulo, que claro, melhorou a defesa com a chegada do Bennett, que é um ótimo defensor de perímetro, o Isaac, que é um ótimo defensor individual e de perímetro, mas a defesa ainda tem pouca variação. Por exemplo, o São Paulo não deve ter tanta capacidade assim para montar uma simples zona, como teve o Paulistano, o Corinthians, que fizeram com o próprio São Paulo, contra o próprio São Paulo, né, para tentar ofuscar. Não sei se o São Paulo tem tantas peças ofensivas assim para manter uma boa defesa, principalmente se for focar em tentar anular o adversário com uma zona 2-3, mas a defesa individual pode ser um problema, principalmente nas trocas defensivas que o São Paulo vem sofrendo, vem permitindo muito mismatch, não faz a troca, não tem uma visão ampla da jogada defensiva, então não vem fazendo uma leitura correta, isso pode atrapalhar. E da mesma forma que é um destaque, o âmbito individual pode ser um ponto negativo também, né? Porque são muitas peças individuais, muitas estrelas dentro do time, que em algum momento da temporada pode atrapalhar, mas fica lá embaixo, né? Na prateleira dos pontos negativos, fica lá embaixo. Mas, no geral, eu acho que esses são os pontos negativos e positivos. Eu devo estar esquecendo alguns, e na hora que eu estiver escutando esse podcast de novo, ou sei lá, na hora que eu for dormir, eu vou lembrar. Mas, pelo que vem na cabeça, são esses os pontos negativos e positivos de São Paulo. Isso aí que eu citei. Fábio, e para você? Bom, Jorginho é um ponto forte, muito forte, diga-se de passagem. O jogo de transição que eu gostei de ver quando acontece ali o Jorginho ou
Dawkins ou Bennett ali fazendo esse jogo de transição, e também o jogo com os pivôs. O Renan é um cara inteligente ali, o Lucas Mariano muito bem fisicamente, então esse trabalho dos carregadores de bola com os pivôs vai ser bem interessante para o São Paulo na temporada, principalmente pela mobilidade do Renan e do Lucão. O Dawkins e o Isaac na rotação dão muita qualidade, e acredito que, embora o Mortari não seja um cara tão adepto à rotação, mas o Dawkins e o Isaac vão ser utilizados. Pelo menos os dois vão ser utilizados nessa rotação. E até em comparação com a temporada passada, eu vejo que melhorou um pouco na questão coletiva, né, da equipe, tendo o Bennett e o Dawkins, embora sejam norte-americanos, muita gente, né, considera o norte-americano como o individualista, mas o Bennett e o Dawkins, eles dão um pouco mais de coletividade, né, de distribuição de jogo ali no time do São Paulo, que pode ser interessante nessa temporada. Pontos fracos, eu diria que tem uma posição ali que pode vir a dar problema se acontecer uma lesão, que eu acho que é a posição ali do Renan como ala pivô. Eu não vejo o Jefferson no momento atual da carreira dele com condições de ser titular de uma equipe aí que visa brigar por títulos. É um cara que pode funcionar na rotação, né, ter uma minutagem ali um pouco menor, mas para ser titular, assim, para ser um cara com 28, 30 minutos, vai ser complicado para ele, talvez até mais de 30, né? Porque se houver mesmo, se acontecer, né, lógico que a gente não torce para isso, mas se acontecer uma lesão do Renan, pode atrapalhar o jogo do São Paulo, tendo ali apenas o Jefferson como alternativa para a posição 4, aí, como ala pivô. E acho que também, embora tenha melhorado coletivamente, eu acho que falta um cara que dê cadência, né, para a equipe, um armador, principalmente, com maior um especialista na distribuição da jogada, né, que é um cara que pode fluir ainda mais o jogo dos alas, do próprio Jorginho mesmo, né, em termos de arremesso. Ele vai ter, mesmo sem a bola, né, que tira um pouco da infiltração dele, mas ele pode também ser utilizado para chutar um pouco mais de fora, ter um pouco mais de espaço para jogar. E eu acho que o São Paulo contrata tantos jogadores que eu acho que poderia ter trazido um cara de mais cadência, talvez no lugar do Dawkins, não sei, mas que tenha essa melhor distribuição de jogo, eu acho que todas as funções que tem ali, eu acho que é a que mais necessita, acho que mais faz falta. Talvez não venha a fazer tanta falta assim, devido ao estilo de jogo que o São Paulo possa implementar, mas vendo assim no elenco, nas opções para variação e tudo mais, falta esse cara de distribuição, de cadência, né, do jogo, mas são pontos fracos até que não tiram tanto o brilho do São Paulo para essa temporada, né? Claro, essa falta de alternativas para ala pivô, talvez, mas pelo menos para início de temporada, não. Vai, fala, Fábio. Fala que tá faltando o Sadi no São Paulo. Cara, eu tava pensando nisso exatamente. Eu ia falar agora. O cara é o maior Sadizete que eu conheço. Fala que tá faltando. Ele definindo aí a função de cadência e tal, só veio Sadi na minha cabeça. Cara, falta o Sadi para todos os times, na visão do Fábio. Mas falta mesmo. Ainda mais depois do. Pô, separaram o Sadi do Gerson. Coitado do Gerson. Mas pode ser outro cara aí, pô. Corinthians trouxe dois aí. Já tinha o Fischer, que não é tão cadência assim, mas trouxe o GG, pô. Tá certo, então. Diegão, que prateleira você põe o São Paulo essa temporada? No topo, né? Não sei se entre os dois primeiros, porque eu vejo o Bauru e o Minas ali com mais capacidade de brigar junto com o Flamengo, mas eu coloco o São Paulo na primeira prateleira, né? Ali no G4, acho que é peça importante, vai ser a peça fundamental ali dentro do G4 do NBB, não deve sair dos 4 primeiros, acho que não deve fugir muito disso, mas é um time que tem muito potencial e que pode surpreender. A minha expectativa é que o São Paulo termine em quarto ou em terceiro. Eu vejo
que não tem, pelo menos não na primeira fase, não deve ficar ali na segunda ou até mesmo na primeira colocação, que já é vaga oficial do Flamengo. Mas eu coloco o São Paulo na primeira prateleira, porque o time é extremamente forte e que pode surpreender no mata-mata, mas eu não sei se eu posso estar subestimando o meu próprio time, mas jogando dessa forma, assim, com alguns pormenores ainda para corrigir, claro que o NBB vai ser diferente, mas de prateleira é sem dúvidas no topo do cenário nacional, porque assim junto com Minas, Bauru e Flamengo, tem um dos melhores e mais capacitados elencos do país. E você, Fábio? Momento marcenaria aqui. Eu vou ser um pouco polêmico, hein? Vai brigar por liderança na fase classificatória e vamos ver do desenvolvimento da equipe aí, se seguir tudo bem, se as coisas acontecerem como está sendo planejado, vai brigar pelo título do NBB. Depois você me fala, já diria Giovassi Júnior. É isso aí. Junta isso com a sua 16ª rodada para o ponto 8.000 do Chamel. Vamos ver essas apostas. Tá tudo anotado aqui. Bom, Diegão, muito obrigado pela participação, cara. Você já se apresentou, já falou das coisas que você participa no começo do programa. Manda aí as redes sociais, então, onde a galera pode te encontrar. Você é um cara que curte bastante coisa no Twitter. Vai aí. Essa da curtida me pegou. Né, Mas alguns entenderão melhor que os outros. me pegou. Desprevenido até, mas enfim. Em todas as redes sociais, né, no Twitter, no Instagram, enfim, só procurar lá, @DiegãoM25 e me encontrará facilmente. Tem também as redes sociais do Arremesso Tricolor, do basquete. Basta procurar pelo nome Arremesso Tricolor, que você vai encontrar, então não tem muita dificuldade. Nosso trabalho no SPF 24 horas é feito mais em site, no Jumper Brasil é a mesma coisa, mas também fazemos aí um trabalho bom nas redes sociais, então só procurar lá SPF 24 horas, Jumper Brasil e assim por diante. É que são muitos nomes para passar tudo certinho aqui, mas de antemão já agradeço aí o convite, muito honrado em participar, porque como eu citei no começo, é um projeto que eu já acompanho há longo tempo, já ouço o podcast de vocês há algum tempo. A última edição do especial do NBB, né, que teve na última temporada, eu consegui escutar todos os episódios, planejo escutar aqui nessa edição também. Faltam poucos. Mas agradeço a parceria de vocês pelo convite, pela lembrança, né? É uma moral enorme participar do programa. E valeu a companhia, Guanais, valeu, Fábio, pela companhia aqui no programa. Perdoe-me por falar demais. Tem quem já esteja acostumado, né, no arremesso tricolor, no basquete, eu falo muito. Então, perdoe-me aí pelo desnecessário, o programa ficou meio longo. Então, agradeço também ao ouvinte que nos acompanhou até aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Oportunidade de ouro de participar do Locomotiva Esportiva, e sucesso a vocês, porque, como eu já disse pro Guanais no privado anteriormente, é um projeto sensacional, o trabalho que vocês fazem é incrível e merece um amplo reconhecimento, porque não é fácil, eu sei, estou aprendendo ainda sou novo nesse cenário, mas estou vendo que não é fácil criar tanto conteúdo assim sobre o basquete nacional, mas vocês vêm fazendo um trabalho impecável, então parabéns para vocês pelo projeto. Eu imagino que eu esteja finalizando, né? Sou o último a gravar, não devo ser o último a sair, porque ainda tem mais um depois desse aqui, que deve sair no sábado, né? E domingo tem a Unifacisa por ordem alfabética, mas é muito bom ver que tem gente se doando e entregando o máximo para alavancar e criar conteúdo sobre o NBB e o basquete nacional em geral. Eu fico muito feliz. E vocês são, sem dúvida, referência, né, para a gente estar começando agora no basquete, como a gente comentou quando a gente gravou com o Guanais, eles são referências. Então, é bom participar. Eu fico muito feliz e agradeço imensamente o convite. Show de bola. Lembrando aqui a aposta do Diegão, 22ª rodada, para o ponto de número 8.000 do Chamel. Fábio, o Diego até revelou aí o bastidor, né, que essa é a última gravação desse nosso especial 2020-2021 do NBB, até porque o próximo episódio, que é o da Unifacisa, já está gravado.
Então, também me despeço de você agora nesse especial. Manda aí sua última palavra e o espaço é seu. Valeu, Diegão, pelas palavras também, né? A gente vê que tá ficando velho, né? Quando os caras falam, eu já acompanhava vocês já há algum tempo, né? Mas obrigado pelas palavras aí. Também foi muito legal, né? Passar esse tempo aí falando do São Paulo. E amanhã a gente termina oficialmente, né? Com o Unifacisa. Mas também fica aqui um forte abraço a todos que estão acompanhando, né, esse especial já há bastante tempo, já está aguentando a gente há praticamente 2 semanas, né, Guanais? É isso aí, muito obrigado novamente, Diegão, obrigado, Fábio, obrigado a você que está nos assistindo, está nos acompanhando nessa nossa maratona de conteúdos sobre as equipes que disputarão o próximo NBB. E vamos para os recadinhos de sempre. Se estiver no YouTube, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se tiver em alguma outra plataforma de podcast, faça o que a plataforma pede para continuar nos acompanhando. Temos mais um episódio para lançar ainda nesse especial, mas já lançamos vários outros nos dias anteriores, nas semanas anteriores. É só dar uma fuçada aí na sua plataforma preferida. Não esqueça também de seguir a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e de nos ajudar no PicPay. Nossa carteira é Locomotiva_Esportiva. Qualquer valor que você puder e estiver disposto a nos ajudar, se gostar do projeto, se achar que a gente já é old school e escuta a gente há muito tempo também para sentir a gente velho, para fazer a gente se sentir velho, é só deixar qualquer valor que vai ser muito útil para manter a Locomotiva viva e também para trazermos novos formatos ao longo da temporada. Beleza, galera? Aguardo vocês no episódio de amanhã. O NBB tá quase entre nós, tá chegando. Muito obrigado e